O Congresso Internacional da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual chega neste ano de 2020 à sua 40ª edição, totalmente digital e online, como os tempos estão a exigir. Este ano o compromisso é proporcionar uma oportunidade única de engajamento nas discussões mais relevantes sobre o papel da propriedade intelectual na transformação digital. Serão 4 plenárias, 8 painéis e 16 Table Topics, onde serão abordados os assuntos de maior interesse do momento pelas personalidades mais influentes do cenário da propriedade intelectual, gente do mundo inteiro, já que a internet nos aproxima de tudo e de todos ainda mais. Transformamos o desafio virtual numa oportunidade para inovar e oferecer uma experiência mais cosmopolita, rica e ainda melhor. Inovamos no formato. Vídeos vão apresentar o tema e seu contexto. Palestras curtas e objetivas vão explicá-lo. O debate aberto ampliará a compreensão de diferentes visões e teremos ambientes virtuais de interação face-to-face para que se abram oportunidades de negócios. Está mais fácil de participar, sem custos de deslocamento nem hospedagem. Tudo isso com acesso livre e exclusivo para os associados da BPI. Ah, se você ainda não é sócio da BPI, associe-se já e garanta assim sua participação no maior congresso de propriedade intelectual da América Latina. Boa noite a todos. Muito obrigada, Érica. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Dr. Humberto Adami, a gente já vem há algum tempo tentando fazer um evento juntos. Ia ser um evento da sua comissão, com a minha comissão, mas acabou sendo um convite agora, depois da pandemia. Então, acho que esse é o primeiro de muitos. Se Deus quiser, teremos várias oportunidades. Eu estou aqui também com a Renata Lisboa, que é a minha primeira vice-presidente. Ela vai fazer as apresentações. Eu só quero dar as boas-vindas. Eu tenho aberto esses web talks, agradeço a BPI pela parceria com a Comissão de Direito da Moda, da OAB-RJ, e a Renata é a moderadora desse web talk, e no qual tenho muito prazer de ter a minha querida aluna, amiga e membro da comissão já há muitos anos, Ana Paula de Paula, que é um prazer imenso estar aqui. Ela sabe o quanto ela é querida, o quanto ela, enfim, que é amiga e que é do coração para sempre, né? E ela nos trouxe o Fabrício, que já é a segunda vez que está nos dando essa oportunidade. E, gente, tem tantos planos, o que não me faltam são ideias. Então, e eu tenho uma parceira aqui, que é a Renata, que a gente faz uma dupla assim, que se complementa muito, e espero que que esse seja o primeiro de muitos eventos legais com esse tema. Eu, antes de passar a palavra, eu só queria pontuar que esse mês, é engraçado que a Cláudia desse mês trouxe tanta matéria, então isso é muito oportuna, mas eu não vou abordar, mas cada matéria, mas eu selecionei todas, estão todas cheias de comentários, enfim, tem a Vogue também, então esse é o primeiro, mas a Renata está à frente disso, ela combinou com vocês, eu quero que vocês... enfim, tenham um bate-papo delicioso. Eu estou aqui só para cumprimentar os ouvintes também. E, Humberto, muitíssimo obrigada por ter aceitado esse convite. E, Renata, é com você. Boa noite, obrigada, Débora. Na verdade, o papo é para todos nós, inclusive com você, né? Eu sei, mas vocês organizaram, eu só dei as ideias, trouxe o Humberto e, enfim, a Ana Paula vai Fabrício, mas vocês organizaram o tema que seria discutido, eu apenas dei a ideia de quem trazer e aí vocês foram à frente, então é com vocês. Eu estou aqui como host e para agradecer a presença de pessoas queridas. E o Humberto vai ser uma parceria, assim, a gente tem um grupo, né, Humberto, assim, sobre os temas, trocando temas. Vou botar a Ana Paula nesse grupo, Humberto.
Acho ótimo. Esse tema, na verdade, ele vem sendo endereçado à comissão pela Ana Paula, que a gente tem aqui, uma honra ter você aqui, é um prazer e muita felicidade mesmo, você sabe disso, porque é um tema que desperta múltiplas abordagens e a necessidade da gente, enquanto comissão, enquanto cidadão, e enquanto agente de direito, precisa visitar e divulgar de como agir da melhor forma e como estar em acordo com tudo que nós estamos vivendo. Porque se estar numa revista de grande circulação, como a Débora trouxe, é só um sinal de que o tema é necessário e que precisa da nossa ajuda para se fazer fundamental. Então, a proposta é que a gente discuta aqui um pacote maior, né, de temas que têm que ser incluídos nas medidas de compliance, que hoje se discute tanto nas empresas. E qual é a necessidade de ter esse tema incluído na pauta? É para que, de fato, as empresas tenham ações positivas e ações contínuas, até que isso seja inserido de uma maneira mais tranquila. Então, eu não vou tomar esse lugar de fala, eu vou passar a palavra para a Ana Paula, para ela fazer uma abertura e passar para o doutor Humberto e para o doutor Fabrício para a gente iniciar o nosso tópico. Ana, é com você. Abrindo aqui meu áudio. Tá legal o áudio, né? Para mim tá perfeito. Noite, pessoal. Mais uma vez agradecendo a Débora, né? Já pude fazer isso, mas agradecendo aqui publicamente pela generosidade que a Débora tem, né, com todos da comissão, com todos nós que fomos seus alunos, né? E a Débora tem isso dentro dela, né? Ela dá uma abertura e espaço para todos nós na comissão de forma igual, né? Eu me sinto muito honrada de fazer parte dessa comissão, porque é uma ajudando a outra o tempo todo, né? Todo mundo querendo crescer junto, todo mundo querendo fazer parte de algo maior, todo mundo abraçando ideias maravilhosas, né? Então, nós temos os seminários, nós temos os minicursos, nós temos nossos encontros e sempre engrandecendo, né, cada vez mais o que essa comissão tem a trazer de bom. Né? Então, dou boa tarde à Débora, né, como presidente da nossa Comissão de Direito da Moda, assim como nossa presidente e vice-presidente Renata Lisboa e Andréa Gomes, presidente Humberto Adame e Fabrício também, né, empresário, doutorando da UF. E estou aqui, né, também na comissão. Na década de 90, mais ou menos, eu escrevia para a revista Black People, né? Hoje essa revista, infelizmente, não existe mais, mas já trazendo essas questões, né? É uma luta enorme, é uma luta que não cessa nem cessará, porque é uma coisa que vem de séculos, né, dentro do nosso país e não só no Brasil, mas no mundo, né, e que agora, com as redes sociais, né, tomou um vulto que voltou com novos rostos, né, com essa juventude aí querendo abraçar também essa causa, porque é uma luta de dentro, né, uma luta de alma, né, uma dor de toda uma vida, né, que todo o povo negro, todo o povo preto sente, né, dentro de si. E isso não pode passar em vão num país como o Brasil, onde é a maioria da população, e não pode passar como se não estivesse acontecendo nada, né? A sociedade ela tem que se compreender e tem que se integrar de forma a que todos sejam protagonistas, né, na vida, né, e não apenas um determinado grupo favorecido, né, e sempre demandando para os demais e, ao mesmo tempo, mantendo alguns outros demais ainda no arcabouço, assim, como se não existissem, como invisíveis, e o pior, matando toda essa gente, né?
a questão do racismo, da discriminação social, do preconceito, é mais do que uma ideologia, como as pessoas pensam. As pessoas ficam olhando só o plano, assim, um plano ideológico. Eu estou lutando por um movimento negro, alguma coisa assim. Não é isso. Ela permeia todas as nossas áreas. Ela permeia a política, ela permeia o direito, permeia a economia, né? Então, entra em todas as estruturas do próprio Estado de Direito, né? E as coisas, assim, dentro disso tudo, estamos vivendo um racismo estrutural, né? Porque as pessoas cometem o racismo, muitas às vezes nem percebem que estão cometendo, porque se tornou uma coisa tão natural, né? E o próprio negro também muitas vezes está ali dentro não percebendo que está passando por tudo aquilo, né? E isso tudo é muito ruim para nós enquanto sociedade. Precisamos muitas vezes assim brigar por espaços, e não deveria ser assim, deveria ser uma coisa natural, né? Nós somos maioria no país, mas a nossa ala política não reflete que nós somos maioria no país. Nós continuamos elegendo os homens brancos, os homens com um poder aquisitivo maior. E como nós votamos? E por que nós não votamos nos nossos pares? Porque temos essa dificuldade de achar que entre nós mesmos nós temos representantes, né? Então, nós temos um Congresso que não reflete o nosso povo, né? O próprio direito, se olharmos pelo lado, inclusive prisional e do encarceramento, nós vemos onde o negro é maioria, né? Sempre sendo ainda encarcerado, e vimos vários episódios, né, onde há pouco tempo, né, a juíza condenou porque pensou pela cor do rapaz, pelo tipo que ele era, então ele só podia ser culpado naquele caso. Então, vai muito além de uma roupa colorida, vai muito além do turbante, né? A Débora tem até uma questão até com o turbante, né? Que ela tem o turbante e não conseguiu usar o turbante. E eu falei, Débora, não se preocupe, porque eu também não uso turbante. Mas eu gostaria de usar o turbante, entendeu? Mas não quero ofender ninguém. Fica com medo, né? O que aconteceu? Eu comprei numa feirinha. Foi uma coisa assim, bem... Aconteceu assim, o pessoal da comissão sabe que eu estou em tratamento de câncer, né? E aí a gente, às vezes, coloca um lenço, coloca um turbante, né? Principalmente vira e mexe, fico careca e tudo. Mas o que aconteceu comigo foi diferente. Foi porque eu estava com o turbante na cabeça, né, por estar careca, mas eu fui estigmatizada como sendo uma questão de dívida religiosa. Me pararam na rua e falaram, você está devendo ao santo, sabe? E aí aquilo engraçado que eu acabei me sentindo agredida, porque eu ali, sabe assim, você com câncer, você fica andando pela rua, pensando, você passa a admirar coisas que você não costumava admirar. Então, você está ali, comércio cheio, você não está vendo comércio cheio, você está admirando pessoas, você está olhando para o céu, você está olhando uma flor, você fica assim, o seu modo de olhar as coisas muda completamente. Eu estava andando pela rua assim, despretensiosamente, de repente uma pessoa me para, você está devendo santo, por isso que você está com esse pano na cabeça, não sei o quê. Eu fiquei tão assustada com aquilo. Eu mesmo sendo negra, e detalhe, eu era adepta da religião na época, hoje não, mas na época eu era adepta da religião e mesmo assim me assustou. Eu me senti agredida naquele momento. Estava devendo, né? Então. Aí eu tirei, estou pensando assim, mas minha filha, estou em tratamento de câncer, né? E tem até um caso que o Silvio Almeida fala no livro dele também, de uma menina que, só que no caso ela era branca e ela passou por isso também, né? Que ela estava em tratamento de câncer e colocou assim, como
como se fosse a melhor alternativa careca, né? De ficar, se sentir bonita, né? E acabou passando por essa questão também. E isso vai acontecendo, e às vezes a gente se vê dentro de uma realidade, hoje em dia todo mundo com câmera, e logo tem alguém gravando, e daqui a pouco você está nas redes sociais, está na TV, como uma pessoa que fez alguma coisa assim que muito séria, e é séria, não deixa de ser séria, porque os racistas existem, eles estão aí, entendeu? Mas também tem as pessoas que, por conta do racismo estrutural, não percebem quando estão praticando um ato racista. Aí vem aquela coisa, mas eu tenho até um amigo negro, mas eu tenho a moça que trabalhava lá em casa, a gente sempre se deu bem, mas a minha vizinha isso, a minha vizinha aquilo. Ou então com algumas falas, olha, ela é advogada, mas é uma negra muito bonita. Assim, sempre a mulher negra, então, ela passa ainda mais por isso, porque ela sempre foi vista o quê? Com aquela mulher que limpava a minha casa, aquela mulher que dava de mamar para os meus filhos, aquela mulher que eu sempre vi como uma pessoa abaixo de mim numa estrutura social, e como essa mulher hoje é advogada, como essa mulher hoje é jornalista. Então, toda vez que se coloca a mulher negra com algum tipo de protagonismo, não é assim simplesmente mulher, né? Ela parece sempre uma coadjuvante de alguma coisa, você tem que vir assim, ela é jornalista negra, bonita, aí sempre vem o negra ou bonita junto, né? Porque parece que tem que se justificar sempre em cima disso. E eu sempre falo aqui em casa, por exemplo, quando eu mostro, né, para o meu filho esse tipo de coisa, eu sempre mostro para ele assim, engraçado, quando você estiver vendo uma pessoa negra em alguma instância de poder, alguma instância de prestígio, você pode ter certeza que a capacidade dele é 10 vezes maior do que a que ele apresentou para estar ali. Porque para ele estar ali, ele teve que mostrar infinita capacidade, porque, gente, quebrar uma pedreira todo dia. Todo dia você tem que provar que você tem direito de estar ali. Todo dia você tem que provar que é competente. Todo dia. E só que isso cansa. Chega uma hora que isso cansa, isso até adoece a gente. E aí a gente acaba indo para a cultura do mimimi. Porque se você reclama de qualquer coisa, as pessoas começam a falar que é mimimi. E eu aprendi que o mimimi é aquela dor que dói no outro e não dói em você. Entendeu? O mimimi é isso. Dói no outro. Gostei dessa definição. Aquela dor, mas não dói em você. Você está vendo como nada, porque você não entende daquilo, então você não está doendo em você, mas dói no outro. Eu tenho um amigo que ele é homossexual e uma vez ele veio falar comigo, eu não consigo entender essa questão de racismo, de preconceito racial, porque eu sou branco, então não consigo ver isso. Aí eu fiz um paralelo com ele do que ele passa, né, como homossexual, os preconceitos que ele tem que atravessar, o que ele passa dentro da vida dele, e fiz um paralelo com a questão do que nós passamos com a questão da nossa cor, né? E aí ele conseguiu entender e passou a abraçar a ideia também. Então, assim, a gente também tem as minorias, que na verdade somos maioria em número, mas minorias em poder, em espaços, elas têm também que se ajudar nesse sentido, né? Além disso, também, aí indo também um pouco já para a área do direito da moda, a gente também tem a questão da apropriação cultural, que é muito grande, né, dentro de toda essa área. Porque as pessoas que têm dinheiro, que têm poder, facilmente, quando vê uma coisa boa, uma coisa que dá lucro, mas que vem de uma minoria, facilmente vem essa questão da apropriação cultural. E aqui no Brasil acontece demais, né? E na área da moda já aconteceram até alguns processos, né? Como teve daquele desfile que foram acusados de apropriação cultural, tanto na parte indígena quanto na parte negra, né, preta, e
simplesmente se apropriam da nossa cultura e transformam economicamente em algo viável, e aquilo passa a não ser nosso, passa a ser de todo mundo, né? E não se pede nem a licença para usar, sabe? Não tem o crédito a quem tem que ter o crédito. É você usar uma renda no Nordeste, mas assim, deixa as rendeiras para lá. Eu peguei e foi a renda dela. Como há pouco tempo a gente viu a questão do chinelinho de couro, né? Então, isso acontece realmente. É uma coisa também subjetiva, eu também acho também que é uma coisa subjetiva, porque infelizmente, às vezes você olha para a cara de uma pessoa e não vai com a cara dela. Então, você tem até o direito de olhar para uma pessoa e não gostar daquela cor, não gostar daquele cabelo, mas isso não te dá o direito de você agredi-la, não dá o direito de você machucá-la, não dá o direito de você exteriorizar aquilo numa forma tão raivosa que machuque o outro, que denigra o outro, que coloque o outro no chão de uma forma, sempre falar, o seu lugar é ali, é naquele chão, o seu lugar é daquela forma. E as pessoas não percebem que estão fazendo aquilo, sabe? E algumas fazem sem perceber e algumas fazem percebendo sim, para doer, para machucar, para deixar claro assim, ó, esse espaço é meu, não é teu. É onde fala muita gente contra as cotas, porque acha que está tirando o lugar da pessoa branca que teria direito àquelas vagas. Não, a cota é uma reserva independente do número de vagas que tem na universidade. O número de vagas para as pessoas que sempre foram donos, se sentiram donos daquela vaga, sempre esteve ali. A única coisa que foi criada era uma reserva de vagas a mais para que as pessoas destituídas, né, de uma igualdade social, de uma igualdade econômica, possam ter aquele acesso àquela vaga também. E muito já se provou sobre isso. Tanto é que a UFRJ, a própria UF, a UERJ, todas elas têm estudos de que as pessoas que entraram por cota têm um número altíssimo, um nível altíssimo nas suas notas, né? Então, assim, tudo isso tem que ser posto. Eu até falei com a Andréia, eu falei assim, Andréia, vai ser um desafio essa webinar, porque é muita coisa, parece uma bolsa, você tem vários recortes, né? A gente não sabe mais ou menos para onde que vai a nossa conversa, porque é uma coisa tão entalada na garganta, e agora a gente está ganhando voz, e são muitos recortes. E isso não começou à toa, né? E aí o nosso presidente Humberto Adame, com certeza, vai falar muito melhor do que eu sobre esse início todo, né, de muita dor, de muito sangue, e que ele vai mostrando como chegamos nisso tudo que estamos hoje, inclusive na questão numa questão imobiliária dentro da própria cidade do Rio de Janeiro, né, que nós vemos isso no próprio estado do Rio de Janeiro, porque nós fomos empurrados para as periferias da cidade, para os subúrbios da cidade, para outras áreas da cidade que até então eram lugares longe, que se iam de charretes, ia de cavalo, só que hoje em dia está tudo perto, né? Você de carro, você de metrô. E aí fomos deixados largados em algum lugar do estado, né? E o povo foi crescendo, mas invisibilizado, né? Tudo que era de bom era voltado para onde estivesse a elite, a maioria de elite branca, Zona Sul, onde você encontra os melhores serviços públicos, por assim dizer. E, de repente, quando viram assim, mas peraí, tem áreas da cidade ali que são boas também de morar. E o mercado imobiliário começou a procurar essas áreas e, de repente, se depara com favelas, com morros que... mas tem esse espaço aqui, mas que espaço é esse? Desse tamanho que ninguém sabia que era desse tamanho. Ninguém tinha dimensão do tamanho do complexo do Alemão até aparecer na TV, né? Tudo que nós vimos há anos atrás. Eu lembro que ali na UFRJ, na cidade universitária, quando foram fazer um estudo para o crescimento da cidade universitária, foram que os engenheiros se depararam que aos fundos da cidade universitária tem uma área militar,
E tem, inclusive, uma igreja ali, que é a Igreja de Bom Jesus, que é uma igreja histórica que tem ali. Ali, naquela área militar, muitos presos políticos foram levados para aquela área, e aí eles continuaram fazendo percurso para ver até onde ia aquele terreno da UFRJ para crescer. E viram um espaço que eles acharam que podiam subir um monte de prédios. Quando eles chegaram lá, se depararam com a favela da Divinéia. Eles não sabiam, há 40 anos ali, não sabia que existia aquela favela, uma enormidade de gente, que aquela favela se formou quando foi foi construída a Ponte Rio-Niterói. Então, os trabalhadores que não tinham como ficar voltando todo dia para os seus lares, começaram a construir ali, e foi crescendo aquela favela ali, que é uma parte da chamada Favela da Maré também. E eles não conheciam aquela favela da Divinéia. Então, assim, uma falta de integração ali, um do lado do outro, dentro do terreno do outro, e não se conhecia aquele espaço, né? E hoje em dia nasce mais de uma favela por dia, né? Porque a questão de moradia é muito séria, as pessoas não têm acesso. A gente está vendo as filas na Caixa Econômica por conta de R$600, né? E para a gente ver o nível da falta de acesso, da falta de estrutura, e a gente começa a ver quem é que estão nessas filas, qual é a maioria que está nessa fila, né? Eu lembro a primeira vez que eu levei o meu filho no shopping Tijuca, Zona Norte. Primeira vez que eu levei o meu filho no shopping Tijuca, foi engraçado que a primeira percepção que ele teve, ele falou assim: ué, mas praticamente só tem a gente de preto aqui, mãe. E os pretos que eu estou vendo, ou é segurança ou é da limpeza. Ele era pequenininho, e a percepção dele foi essa, que tinha eu e ele de preto, e os pretos que ele estava vendo eram ou da segurança ou da limpeza. Então, a gente sente essa falta também dessa representatividade. O que você respondeu para ele? O próprio... Não, e eu fui mostrando para ele, e eu incentivo muito, assim, eu puxo muito a chata que fica assim, ó, tem que estudar, tem que estudar. Tem que estudar. Tem que estudar dobrado, e ele mais ainda, porque ele não só tem a questão, enfrenta com a questão do preconceito de cor, raça, mas ele também enfrenta a deficiência física, né? Que eu tive um erro médico no parto e o meu filho não mexe o braço esquerdo, então ele também é deficiente físico. Então é uma luta dobrada, né, todo dia. E tive que explicar isso tudo para ele. Não sabia desse detalhe. Ele não é paralisia obstétrica, só acontece na hora do parto. Meu Deus. E ele hoje está com 16 anos, faz 17 anos semana que vem, mas estamos na luta, né? Como sempre. A gente não desiste nunca. E o que acontece? Juntando tudo isso, a gente sente a falta da representatividade, seja no Congresso, seja na economia, né? Graças a Deus, hoje temos uma Djamila Ribeiro, mas a gente não pode ter só uma Djamila Ribeiro. E graças a Deus, a Djamila Ribeiro, ela está puxando, eu também estou com os livros dela, ela consegue estar puxando outras pessoas, como ela está puxando o Silvio Almeida, como ela está puxando o Walter, várias outras pessoas que ela vem puxando também, assim, ó, não adianta ter uma voz só, tá? Ainda estamos voltados, né, para as áreas humanas, mas eu torço muito para que o negro entre também nas áreas exatas, né? Nós temos que nos entender, nos estudar, sim, mas também irmos para áreas onde não tem representatividade nenhuma. Até hoje, na UFRJ, quando se fala de um professor na área de economia negro, até hoje a nossa referência é Marcelo Paixão. Então, assim, isso já faz muito tempo e não é possível ter só um Marcelo Paixão dentro do Brasil, entendeu? Temos que ter jovens lá na química, na matemática, na física, entendeu? Mostrar que não é só... parece que em todo lugar que a gente chega, você tem que saber sambar, tem que saber a capoeira, não sei, e não é só isso, nós não somos só isso.
Nós somos muito mais, é muito mais do que o samba, é muito mais do que o batuque, é isso também, mas é muito mais do que isso. Nós temos as mesmas capacidades de todo mundo, né? O que nos foi negado, sempre nos foi negado, foi o acesso por diversas formas. Inclusive do próprio racismo institucional, né? Quando existe o concurso público, por exemplo, se ele é um concurso público nome número, você consegue ver o negro até chegar via concurso público a determinadas classes. Mas quando já tem uma entrevista, você já é barrado muitas vezes ali na entrevista. O próprio Joaquim Barbosa passou isso várias vezes, né? Porque era barrado na entrevista. Porque na prova você está vendo ali a capacidade da pessoa, então é inegável a nota que ela tirou. Mas quando chega na hora da entrevista é onde você pode separar o que sempre foi dito da boa aparência, né? Que sempre foi dito isso, e aí é onde você pode tirar quem você não quer que esteja ali, né? E você vai perpetuando uma minoria num determinado poder, e aí entra a questão financeira, assim, entra a questão de um ódio pela cor do outro, sim, tá? E essa é a nossa luta, e que é muito ampla. E eu vou agora dar a palavra para o doutor e presidente Humberto Adame para brilhantar mais o nosso evento. Boa noite. Bom, boa noite, queridas. Se apresenta, por favor, porque a gente... Espera aí que apareceu um aviso aqui, a bateria está acabando. Tá com maus Enquanto contatos. isso, Renata, apresenta o Roberto, por favor. Ele é presidente de duas comissões importantíssimas, Rio de Janeiro, Nacional. Por favor. Então, o doutor Humberto, ele é presidente da Comissão Nacional da Verdade da Escravidão Negra do Conselho Federal da OAB-RJ, do Conselho Federal da OAB e na OAB-RJ. Então, doutor Humberto, eu não vou me alongar, porque eu sei que o senhor tem um outro compromisso com Santa Catarina também, né, nessa data. E, Ana, estou passando para você dizendo que essa luta não é uma luta sua, é uma luta da nossa sociedade para evoluir. Exatamente. Então, tá bom. Então, muito obrigado pelo convite, Associação Brasileira de Propriedade Intelectual, querida colega Débora Portillo, colega de comissão da OAB do estadual, daqui da OAB do Rio de Janeiro, tem a Comissão Estadual da Escravidão Negra da OAB do Rio de Janeiro, e também tem a Comissão da Igualdade Racial do IAB, do Instituto dos Advogados Brasileiros, e se não falar, a doutora Rita... Foi lá que nós nos conhecemos, né? Pois é, mas a Rita está reclamando que eu só estou falando da Comissão da Verdade da Escravidão Negra do Conselho Federal e não estou falando do IAB. Então vamos fazer um evento lá no IAB, que eu, com muita honra, sou também membro do IAB. Então e adoro a Rita. Então, ela está reclamando dos dois puxões de ovelha. A doutora Renata, querido Fabrício, que bacana. Olha só que sujeito bonito e doutorando, ela lá. Ana Paula também. Então, o Brasil está, desde George Floyd para cá, ele foi varrido por uma massa de juventude negra, bonita, falante, equipada intelectualmente, com grande brilho e que vem aí descortinando, né? Hoje em dia está até difícil para os velhinhos de cabeça branca poderem falar em alguns momentos. Mas eu estou gostando muito de ouvir, porque primeiro que ouvir vai apontando pontos de discordância, que é a minha especialidade como, né, velho guerreiro dessa causa aí. A gente tem que... Ainda mais advogado, o ponto muito importante é de fazer discordância e de apontar as melhorias. O pessoal não gosta. Eu tenho um monte de queixas aí ao longo desses 40 anos de advocacia, nem parece, né, Débora? Mas as discordâncias, elas são fundamentais para colocar pontos de equilíbrio em muitas coisas que foram apontadas aí pela Ana Paula e que eu fiz algumas anotações aqui.
Como a pauta é do compliance, que vai ficar muito mais pelo Fabrício, e eu acho que também a proposta da Comissão da Moda, da ABPI, é no sentido de como fazer andar o mercado de moda e de inclusão, e como é que você pode discutir esses temas e enfrentar as eventuais divergências e, principalmente, como as empresas podem entrar e abrir os mercados. A história do movimento negro ela é muito importante, mas eu acredito que hoje o principal foco, e a minha comissão é da verdade da escravidão negra. É muito diferente de comissões de igualdade racial que lidam com o racismo do cotidiano. Lá a gente está falando sobre reparação da escravidão, que é uma pauta mais além, mais abrangente, de muito maior rejeição. Ninguém quer falar sobre reparação da escravidão, é muito engraçado isso. Ninguém quer falar, literalmente a gente enfrenta... Até o Laurentino Gomes, no livro lá do Escravidão, eu fui no dia eu fui em duas lançamentos do livro dele, uma da Bienal, outra no Instituto dos Pretos Novos. E aí eu lá, se vê quem está nos assistindo, vê um sujeito chato lá, com o dedo empinado para fazer pergunta, pode aproveitar. Aquele ali é o chato que vai fazer aquela pergunta. E eu perguntei para ele, como é que o senhor está lançando esse primeiro volume do seu livro Escravidão? Eu já tinha comprado, já tinha dado uma folheadinha, depois o meu filho afanou aqui, meu filho está com 24 anos e é lá da UERJ também, está fazendo a graduação, e volta e meia eu sofro aqui uns furtos de livros, né? É um livro que eu quase peguei e nunca devolvo. Então, aí eu levantei o dedo e falei, senhor Laurentino, o senhor acha o quê da reparação da escravidão? Porque a nossa comissão trata a verdade da escravidão. A gente mergulha no passado e vai tirar de lá, resgatar os heróis negros que foram apagados da história do Brasil. E os exemplos mais recentes são Luiz Gama, que está todo mundo vendo aí, e às vezes não fazem a conexão com o trabalho da Comissão da Verdade da Escravidão. E volta e meia, a Maria Sueli Rodrigues, professora doutora da Universidade Federal do Piauí, ex-presidente da Comissão da Verdade, Estadual da Verdade da Escravidão Negra, da OAB do Piauí, e atual secretária da Comissão Nacional da Verdade da Escravidão Negra do Conselho Federal, da OAB, ela diz sempre o seguinte, a Dami é a comissão mais importante da OAB. Aí fica todo mundo zangado, de cara feia, olhando assim, mas como é que esses caras estão dizendo que é a comissão mais importante? É porque ninguém fala da reparação da escravidão. A OAB é a única instituição que tem incluída de forma permanente há 3 gestões, e eu espero que seja a última minha, né, uma discussão na reparação da escravidão, que é um debate internacional, está se falando na África, na Namíbia. Eu vi hoje do Burundi uma notícia aqui, uma discussão da Namíbia com a Alemanha. A Kamala Harris está falando lá na campanha para vice-presidente do Partido Democrata. Vou ter uma live de segunda-feira com a professora Aldwell sobre a importância da Kamala Harris, que acho que tem a ver com moda também, como se pode discutir a Michelle Obama como primeira-dama dos Estados Unidos e quanto que ela influenciou na moda como mulher negra de característica mundial. Acho que é uma live importantíssima, ainda fazer um contraponto histórico com Jaqueline Onassis. Quer fazer, Débora? E aí, então, primeiro, eu quero reportar... Vamos juntos, você propõe. Vamos fazer assim. Agora a gente não tem que pagar passagem, não tem que pagar hospedagem, não tem nada. Eu vou daqui a pouco abrir um evento lá da palestra magna da OAB de Santa Catarina, onde eu vou falar sobre a reparação da escravidão negra e a OAB de Santa Catarina, os desafios para a Comissão da Verdade lá. Mesmo no debate da questão da igualdade racial, esse aspecto da reparação da escravidão
ele não é ligado a essas aberturas que se fazem. Então, eu falei do Luiz Gama, que foi o reconhecimento da OAB, que abriu a porta do Luiz Gama, está o Delga 6 fazendo aí há 5 anos, e só com patrocínio da OAB, a peça o Luiz Gama, Uma Voz pela Liberdade, e a Esperança Garcia, que começou lá na OAB do Piauí com a Comissão da Verdade da Escravidão, e agora, semana passada, tivemos um evento internacional da OAB de Pernambuco, com o nome de Esperança Garcia. Então, tem muitos outros. Aqui a gente vai levar Luiz Gama e já quero convidar vocês para falar das roupas da mulher do Manuel Congo, e que é a Mariana Crioula. Qual a roupa que a Mariana Crioula usava? Vai ter que ir lá em Vassouras, vai ter que ir em Pati do Alferes, em Valença, para pesquisar tudo isso lá. É motivo de muita pesquisa. Mas eu queria, então... Ana Paula! Mariana Crioula. É o nosso... Olha, só para ver como as coisas se ligam, eu tenho andado com esse livrinho aqui debaixo do braço. Insurreição Negra e Justiça. Sabe quem é o coordenador? João Luiz do Boc Pinot, ex-presidente do IAB, coordenador do projeto do CPDOC, Nilo Batista, década de 80. Carlos Maurício era o presidente da OAB, o Nilo Batista e mais o João do Boc Pinot, eles fizeram esse projeto lá, vendo o enforcamento do Manuel Congo, que eu descobri que é o segundo herói negro do Estado, eu não sabia, por lei. O primeiro é Zumbi dos Palmares. Então, nós vamos levar agora Manuel Congo para a Conferência Nacional da OAB. Aí a mulherada veio. E a Mariana Crioula? Mas a Mariana Crioula eu estava achando que não estava construída, não tinha um memorial em Vassouras, é feriado em Mendes. Nós fizemos um consórcio de 16 subseções da OAB. Bem, enfim, nós vamos levar, então, Manuel Congo para a Conferência Nacional da Advocacia, e a Mariana Crioula está convidada a somar forças para vir também, porque tem que construir. Bem, eu queria falar que nós fizemos também Abdias e a reparação da escravidão. Abdias é muito falado, mas uma leitura sobre a perspectiva da reparação da escravidão é uma coisa nova, e fizemos isso com o IPAfro, com a professora Elisa Larkin e a Comissão Estadual da Escravidão Negra da OAB do Rio de Janeiro. Vocês falaram aí na questão da intolerância religiosa. Eu desconfio que você estava devendo lá, você ficou muito devendo alguma coisa lá para o seu orixá, e aí ficou muito invocada, tem que pagar, porque orixá cobra. Então, mas eu acho que a discussão da apropriação cultural, esse exemplo que você falou da menina que foi afrontada, é uma menina branca que estava usando um turbante lá no metrô e foi afrontada por 2 meninas negras que disseram que ela não podia usar. Ela, como eu não posso usar? Eu estou até usando, eu tenho até câncer. Eu acho que um equívoco total você sair por aí cobrando as pessoas no meio da rua porque estão com turbante. E turbante, desculpe, mas não é só... Tem muita gente que usa turbante na história da humanidade. E não acho que essa seja a forma de sair no meio da rua. Você não pode usar turbante, você não pode usar a burca. E quanta gente no mundo usou o turbante de uma forma de lá ou de cá, eu acho que é uma forma equivocada. Vou gravar isso, hein? Vou gravar para poder usar o meu turbante, porque eu adoro. Confusão. Porque, primeiro, essas coisas, então, a gente não podia estar comendo comida japonesa. Você faz um pedido num restaurante japonês e não podia. Eu quero lançar isso, depois o Fabrício pode até me contestar, porque muitas dessas coisas não são posição unânimes. E as pessoas rebatem. Tem um movimento negro, não tem um movimento negro só. São segmentos de vários movimentos negros. Então, eu não preciso ter carteirinha de sócio proprietário de movimento negro nenhum. Eu já fiz bastante coisa aí. Acho que o Instituto de Advocacia Racial e Ambiental, pouca gente sabe, mas foi a instituição que mais vezes entrou no Supremo Tribunal Federal, está mapeado, fichado, e eu fui o advogado que mais vezes estive
tribuna do Supremo Tribunal Federal. É que a gente não consegue divulgar muito, até porque esse apagamento que a gente reclama tanto que os brancos fazem, em muitos segmentos, e especialmente segmentos ligados a partidos políticos, também praticam essa mesma forma de inviabilização do trabalho alheio, e eu tenho me postado sempre muito contrário a isso, e, obviamente, arrumo um monte de confusão. Mas eu queria voltar, então, na questão da intolerância religiosa, é lógico, se você vai usar uma vestimenta sagrada que é de religião, você vai ter que tomar algum tipo de cuidado, como você deve ter que tomar como qualquer outra religião. Mas, muitas vezes, não são as roupas sagradas que estão lá. São roupas parecidas, são similares. Não é uma inspiração, como o povo gosta de dizer. E isso deve, se você for mapear... Agora, eu sempre gosto de fazer a comparação também. E se fosse de um judeu? Podia? É interessante, muita gente fica muito incomodada. Mas eu queria, para botar mais pimenta na fogueira aí, você falou do Joaquim Barbosa. Joaquim foi meu contemporâneo de Universidade de Brasília. Ele é padrinho de ex-casamento. Nós somos nós jogamos no mesmo time de futebol lá da Universidade de Brasília, o da Tavênia. Ele era ponta esquerda e eu era calouro, tá? Ele é mais velho. E agora está careca. Bem, enfim, ele teve esses problemas, realmente, tem vários problemas, né? Uma vez nós estávamos na porta da churrascaria aqui, tem aqui entre Ipanema e Leblon, Raul? Não. Mário, um desses almoços do meu escritório, que o meu antigo sócio, ele foi, estávamos dois parados para ir embora. Na porta, não tínhamos nenhum problema financeiro, nenhum problema econômico, nenhum problema social, todo mundo resolvido. Eu era advogado do Banco do Brasil há décadas, dono do escritório já há muito tempo. Ele era procurador da República em segunda instância. Estávamos lá, os negões com os ternões, parados esperando os carros chegarem. A gente tinha entregue lá o pessoal que fica lá pegando os carros, irem pegar. E ficamos lá, parados na porta da churrascaria, esperando os carros, né? Aí chega uma senhora, olhou para a cara dos dois negões, ele era mais preto que eu. Só pode guardar meu carro lá? Aí ele, muito educado, disse: não, eu não trabalho aqui. Ele já era procurador da República em segunda instância. A gente não tinha problema social, econômico, sempre dizem essas coisas. Então, só sobrou o problema racial para justificar essa situação. Enfim, teve também lá, quando ele foi fazer a sabatina no Senado, quase que barraram ele lá. No próprio Supremo ainda deram uma barradinha lá. E ele quase que não conseguia entrar lá na primeira vez. Mas, enfim, tudo isso... Mas brilhou, né? Não, isso aconteceu. Ele foi receber uma homenagem no Country Club, né, que o pessoal lá, os professores, Barroso, todo mundo lá, Paulo César Pinheiro, ofereceu. Eu cheguei, eu fiquei já na porta, né? Aí chega tio Joca, como a gente chamava lá, de táxi, um táxi amarelo, para entrar no Country Club, né? Falei, aí eu que já estava lá na porta, esperando, conheci o Country Club, minha tia era só assim: aquele ali é o homenageado. Acho que barrasse. Aí ele chegou lá e disse: olha, eu sou homenageado, vim homenageado. Não, já estamos esperando pelo senhor. Falei, fui logo falando. Respeito. Já conhecemos o tratamento reservado para essa galera. Daqui a pouco barrava também homenageado lá na porta. E já ministro indicado para o STF. Bem, eu queria colocar duas pimentas aí para o Fabrício poder... Estou vendo a hora aqui, eu tenho mais alguns minutos, vou ficar até 19h30, eu tenho que abrir lá. Então, as fazendas de Vassouras, onde tinha uma representação de um escravo e da sua fazenda lá. Era uma fazenda
de escravos. Então, tinha um cidadão lá que se vestia de escravo. Lá em Angra dos Reis, em Paraty, também tinha um cidadão lá que era um ator, né? Só que desse quadro, a fazenda vivia e aquelas pessoas lá, tanto a que fazia a representação da sinhá, como a fazia a representação do escravo, tirava o seu sustento. E o movimento negro achou que era um absurdo, que não sei, foi lá e acabou terminando. A minha objeção e indagação e provocação é: qual é a diferença que tem a representação lá na fazenda, que é uma atividade lucrativa, sim, com uma novela das 6 horas, onde a gente cansou de ver as novelas de época, com a Thaís Araújo, com o querido marido, que me fugiu o nome agora, meu querido amigo e ídolo, que daqui a pouco eu lembro o nome, Lázaro Ramos, que fez, quer dizer, fez papel também de gente preta e muitas vezes eram escravizados e que passa todo dia às 6 horas na novela das 8. Eu não consegui enxergar, e aí todo mundo aceita da novela das 6, porque o mercado de trabalho de atores negros, muitas vezes, é só o que eles têm de nicho de mercado. Se você for reclamar, vai vir um caminhão de gente lá. Diz, mas você não quer que eu não trabalhe, que eu não pague as contas, não sei o quê? Então, aí pode. Mas a da fazenda lá, como era pouca gente, foram lá, fizeram um absurdo, acharam muito ruim. E a outra coisa, que eu também não concordo, e também tive muito problema com isso, a mulherada me bateu de norte a sul, foi com a questão da Maria Filó. A Maria Filó resolveu fazer uma estampa, que era ou do Rugendas ou do Debré. Acharam que era Debré, depois era do Rugendas. Mas era uma situação que não havia ninguém em situação de desconforto que não fosse da época. Tinham pessoas escravos, tinha pessoas pretas ou não. Os pretos estavam lá andando como andavam na época dos escravizados. Eram pinturas retratando a época. A época era aquela. Mas não tinha ninguém, um cidadão apanhando no Pelourinho, que eram pessoas pretas andando com os seus trajes lá. E a loja, que é a Maria Filó, pegou, fez essa estampa e botou na vitrine. Alguém passou lá e disse, isso é um absurdo, ofende, é a nossa dor. Aí eu fui olhar para ver, eram quadros do Rugendas ou do Debré, acho que acharam que era do Debré e era do Rugendas, mas que não tinha rigorosamente. Mas tem alguém lá, um negro sendo chicoteado no Pelourinho, alguma coisa assim. Não, as pessoas estavam paradas, andando, era uma situação normal, como se fosse uma retrato de uma época. Da época. Não tinha nenhuma ofensa de direitos humanos, a não ser a própria escravidão, que era um fato de época. E aí fizeram a roupa era com aquela estampa. E aí surgiu um movimento de norte a sul, denúncias e representações ao Ministério Público. Eu falei, olha, eu acho que tirar não é o caminho. Porque cada vez que você tira uma iniciativa dessa, você está tirando possibilidades de trabalho, possibilidades de representação, possibilidades de inclusão do tema. Ainda que você tenha que fazer algum ajuste, o que é o tema da palestra aí, que o Fabrício vai poder explicar melhor, porque ele é doutorando e eu não sou, né? É o compliance. Era muito melhor chegar, Maria Filó, como é que faz? Acerta aqui. Olha, para você poder fazer aí, quantos negros vendedores você tem na sua rede de loja Maria Filó? São quantos? São 100? Tá bom, você bota aí, não precisa botar 50, não. Bota 30 para a gente começar a conversar, que sejam 20. 20 já é muita gente. São 20, são lojas caras que tem. Eu garanto que a Maria Filó não deve ter tantas vendedoras negras e vendedores negros nas suas redes de vendedores. E aí você acerta a inclusão disso e pode até fazer um termo de ajustamento de conduta, pode fazer uma cartinha de compliance, né? Que é a minha dica para o Fabrício, que é empresário,
mas que permita, número um, as pessoas trabalharem com um tema sem constrangimentos que tornem impossível, tornem um tabu você falar que não ganha ninguém. É preciso que as pessoas pretas sejam incluídas de qualquer jeito, né? De qualquer jeito. E leia-se assim, mas ele falou de qualquer jeito, tem que botar em situação vexatória, e aí o escravo lá... Não, não é isso. É de incluir, e pode-se discutir, negociar e fazer ajuste, porque o compliance é isso. Eu estive no Banco do Brasil por 35 anos como advogado, e o compliance é você só ajudar, você ajustar, você permitir que a iniciativa prossiga, e não simplesmente ir para lá, fazer uma gritaria na porta, fazer uma bandeirada, e qual foi a solução da Maria Filó? Não vou fazer mais. Retira a estampa, retirou a linha, retirou e matou a iniciativa. Quem ganhou com isso? Eu vi uma série de pessoas, inclusive que fazem novelas de época, muitos atores e atrizes que fazem, porque a minha dor, essa dor não pode ser representada numa estampa de roupa. Tá bom. E quando aquela pessoa vai para a novela das 8 e se transforma lá num escravo de época, uma escrava de época, faz papéis que se vê, e muitas vezes eu vi, humilhados, apanhando, levando todos os fatos repugnantes da escravidão, e ninguém acha que é um horror. Mas ali ele está... Então, eu quero questionar isso. Eu acho que, desde que você consiga fazer o compliance e fazer medidas de ajuste, medidas compensatórias, como, aliás, ocorre no direito ambiental, onde a gente vem aprendendo muitas coisas que são essas medidas mitigatórias que possam ser... Eu, quando falei isso, não acho que tem nada de racismo nisso, acho que é um quadro de época, vejo com tranquilidade, e se podia, que a própria cadeia, a rede de lojas, poderia fazer um verdadeiro marketing de inclusão. Vou contratar 20 vendedoras negras para a minha rede. Ora, seria fantástico. O Fashion Law andou durante muito tempo, tanto o Frei Davi com a Educafro, o Instituto de Advocacia Racial, fizemos muitas denúncias em São Paulo e no Rio. E sempre foi um problema, até que o Fashion Law resistiu, o Ministério Público não queria, muitas vezes denunciar, outras vezes denunciou. E aí, das últimas vezes, o próprio mercado percebeu que era uma oportunidade de nicho de mercado. Eu vi um desfile no Fashion lá de uma das empresas lá que aderiu modelos negros. Diz Fashion Week, né? Não Fashion Week. É o nosso. De onde é que nós entramos aqui? Eu não estava entendendo. É Fashion Week. Fashion Week de São Paulo, naquela semana. O Fashion Week. Isso foi uma discussão de anos aí. E depois, na última vez, eles fizeram até sem ninguém reclamar. Aquela novela é uma outra coisa muito polêmica, aquela do... Novela não, do programa das negras, não tinha um programa esse que saiu da Globo agora e foi para a CNN. Esqueci, eu deveria ter anotado, que eu estou ficando muito esquecido. Do Miguel Falabella, a Bianca está colocando aqui se é um do Miguel Falabella. Miguel Falabella. E tinha um programa lá das negras, não sei o quê. Era um nome lá e ficou todo mundo ofendido. Ele acabou tirando e ele tinha muitos pontos racistas. Mas ele está aí, lindo, lelo e formoso, e não aconteceu nada. Só saíram. E eu vi muitas pessoas, inclusive a desembargadora Ivone Caetano, eu ia falar dela. Defendendo que gostava muito do programa, se identificava com o diálogo que as mulheres tinham lá. E eu acho que tinha um quê racista no Falabella mesmo, porque ele já, desde o Caco Antibes lá, ele já usava e abusava. Então, mas, de qualquer jeito, tudo que eu possa fazer. E aí, falando sobre as dicas para o compliance, a minha dica é fazer a inclusão. Se você bota lá gente que consiga trabalhar, que você renda,
você sempre tem uma forma delicada de abordar aquele assunto. Esse não pode ser um assunto tabu que as pessoas não possam falar. Só pode falar quando é um ator X ou Y que seja amiguinho dos amigos que estão na mídia. Pelo menos de mim, não vai conseguir a concordância. Com isso, eu acho que eu concluí a minha participação aqui, deixei essas dicas aí para o Fabrício resolver, e gostei muito de todo o relevo da introdução da Ana Paula. Vou ficar por aqui mais uns 25 minutos para ouvir o Fabrício e depois vou ter que sair correndo. Muito obrigado. Doutor Humberto, muito obrigada, foi ótimo. Vou passar para o Fabrício, mas eu queria só fazer, porque eu estou fazendo umas anotações para a gente chegar no final de uma proposta, né, numa sugestão final de proposta, e eu só queria entender se o senhor considera que a inclusão através de cotas proporcionais dentro do mercado de trabalho é uma recomendação ou seria uma medida viável e, enfim, de ser implementada e sugerida. Qual o mercado de trabalho que você está falando? A gente está falando da indústria da moda aqui. Olha, eu acho que tem que ter lei. Eu fui por 2 vezes do Supremo Tribunal Federal fazer a sustentação oral na DPF 186, ação de descumprimento de preceito fundamental, que regulou cotas para negros na universidade com o IARA, Instituto de Advocacia Racial e Ambiental, na ação proposta pelo DEM para julgar cotas inconstitucionais. Nós ganhamos por 11-0. Depois, o Conselho Federal da OAB, por requerimento da Comissão Nacional da Verdade e da Escravidão, e para garantir que esteja lá essa autoria, está na petição, e o pessoal faz questão de não dar esse reconhecimento, mas foi a Comissão Nacional da Verdade que pediu que a OAB fosse lá fazer a ADC 41, ação direta de constitucionalidade. Antes era inconstitucionalidade, e nessa outra nós partimos para afirmar a constitucionalidade. O Barroso resolveu com 2 amigos da corte, o Iara, o bom e velho Iara, e o Educafro lá com o Frei Davi, em que o professor Daniel Sarmento fez a sustentação oral, e eu. E também ganhamos por 11-0. E o presidente do Conselho Federal do OAB, que sustentou. Em todos eles se afirmou a constitucionalidade das ações afirmativas, quer por lei, quer por voluntariamente. A Faculdade Zumbi dos Palmares fez ações afirmativas e levou para lá, depois da gente denunciar também para o Ministério Público do Trabalho, 10 bancos que passaram a fazer a inclusão voluntariamente, lógico que com o Ministério Público dando uma ajudinha, o Ministério Público do Trabalho, mas tem o caso da Mercedes-Benz, que é fantástico, que foi a decisão do CEO que fez andar, porque ele via que os RH que obstruíam a entrada de negros na gerência média da Mercedes-Benz. Então, eu acho que se for de forma voluntária, melhor. Se não for, aí tem que se obrigar, sim. O que se tem que ter em mente é o seguinte: tem que se incluir a população negra de qualquer forma. Tem que ser incluída lá, nem por bem, por mal, com amizade, com beijinho, no TABEF, se precisar. Muito obrigada, Ana Paula, para passar para o Fabrício. Você está fechada o áudio, Ana. Então, passamos nesse momento para o Fabrício, né? O Fabrício agora vai descascar tudo para nós. Antes do Fabrício entrar, enquanto ele está abrindo o microfone, só o nome que o Humberto citou, da desembargadora Ivone Caetano, ela já esteve conosco por 2 vezes, e em 2 eventos nossos. É uma pessoa muito querida, linda, é a Rosa Negra, ela é maravilhosa, a Paula esteve também, e a gente pode fazer mais um evento com ela também, trazendo o Humberto, porque eu gosto demais do discurso do Humberto. Mas agora, Fabrício, está com você. Bem-vindo. Então, vamos lá. Queria agradecer o convite de todos. Pô, a segunda vez que eu estou participando de uma mesa com vocês. Ano passado, quando não estava todo esse
problema de distanciamento, de pandemia, a gente fez pessoalmente. Foi muito bom porque eu tive todo o network ali, conheci um monte de gente bacana, então foi muito bom. E, poxa, o que acrescentar mais depois do discurso do doutor Adame, do discurso inicial da Ana Paula? Eu tenho um carinho muito grande, sou amigo do marido da Ana Paula há anos, conheço o Silvio Júnior, que é o filho dela. Desde pequenininho a gente faz judô desde muito cedo, então acompanhei toda a história deles, muito bacana. Eu queria fazer alguns contrapontos, passando pelo discurso da Ana Paula e pegando a provocação do doutor. Tiveram algumas situações que a Ana Paula colocou que são muito caras para a gente que trabalha toda essa temática de negritude, relacionada à negritude na sociedade como um todo. Eu não sou um especialista no assunto, eu sou especialista em empreendedorismo e gestão. Essa é a minha linha de desenvolvimento, né? Tanto no mestrado, no doutorado, é sobre isso que eu dou aula. Mas eu me debruço de anos em anos com relação a esse tema, porque é um tema que faz parte da minha vida, né? Eu costumo falar que o negro que nasce no Brasil, ele é especialista em racismo, porque ele acaba tendo toda aquela experiência na pele, no dia a dia, né? E a Ana falou uma coisa que eu achei assim muito marcante, porque eu vivenciei isso, né? Além, assim, eu vim de uma estrutura familiar muito conturbada, eu vim de uma situação de dificuldade financeira, de pobreza. Eu fui adotado muito cedo, fui adotado com 8 anos de idade, e a pessoa que me adotou, a dona Ilka, que já é falecida, ela me deixou um legado que foi o legado da educação. Quando a Ana falou que conversou sempre com o Silvio Júnior, né, que o legado que ela teria que deixar para o filho dela era o legado da educação, que ele sempre teria que estudar, foi exatamente a mesma coisa que a minha mãe passou para mim, né? Ela sempre brincava comigo: Fabrício, eu não tenho herança para te dar, mas a herança que eu vou dar para você é o conhecimento, a educação, a possibilidade de você estudar, se desenvolver, porque fora isso, você socialmente já vem ao mundo com um passo atrás, porque a sociedade já te coloca numa posição desprivilegiada. Eu entendi isso muito cedo, desde muito cedo mesmo. Então eu sempre tentei e procurei ser destaque nos lugares onde eu passei, e isso não foi diferente dentro da ciência, dentro da academia. Então fiz lá, sabe, com muito esforço, consegui fazer minha graduação, fiz mais uma graduação, fiz pós-graduação, fiz MBA, viajei para os Estados Unidos, estudei na Universidade da Califórnia, voltei, fiz mestrado na UF, e hoje eu sou doutorando da UF, né, da mesma escola que eu me graduei, né, no mestrado. E um traço que eu consigo ver de todos esses lugares que eu passei foi a não presença da pessoa negra como uma representatividade, né? Há pouco tempo a gente teve o caso do professor Decotelli, que todo mundo ficou sabendo. O professor Decotelli, ele foi o meu professor também na Fundação Getúlio Vargas. Ele foi uma representatividade muito grande para mim naquele momento, porque na Fundação Getúlio Vargas eu só via pessoas pretas ou limpando alguma coisa, ou abrindo porta, ou como recepcionista. Quando eu vi aquele negão grandão de terno entrando, dizendo que tinha vindo de uma viagem, tinha feito uma reunião que tinha sido nos Estados Unidos, que ele fazia parte de um fundo de investimento, que ele era consultor, eu falei: poxa, é isso que eu quero ser no futuro. E isso faz uma diferença muito grande para o jovem negro, porque você não consegue se ver na TV. Como a própria Ana Paula falou, a representação da imagem do negro sempre é relacionada a samba, futebol, música. E eu nunca fui uma pessoa que tinha talento para o futebol, nunca tive talento para a música. O que me restou era o estudo. E no estudo eu não via essa representação dentro de sala de aula. Então ele foi um representante muito grande assim. E quando a gente vê a maneira que a sociedade brasileira lidou com a questão dos diplomas, que eu não vou entrar em nenhum juízo de valor se eram certos, errados ou não, foi totalmente desproporcional ao que, de repente, uma pessoa branca teria esse tipo de cobrança. Então, aí a gente já consegue ver, como o próprio professor Silvio fala, o quanto que o racismo estrutural e institucional ele ataca a sociedade brasileira, né? Essa mesma situação, eu não tinha toda a pompa, né, que o doutor Adame tinha, né, na frente lá do restaurante, mas eu trabalhei durante um tempo numa empresa que eu era obrigado a trabalhar de terno,
E eu deixava o meu carro num grande varejista da Barra da Tijuca e constantemente eu era confundido com o segurança da loja, mas só que eu era executivo de uma empresa que trabalhava do lado, que a empresa era do lado desse grande varejista. As pessoas não querem saber. O problema do racismo brasileiro, primeiro que ele é um racismo muito incubado. A gente tem uma diferença muito grande de um racismo explícito como é nos Estados Unidos, por exemplo. Aqui o racismo, como o próprio professor Gessé Souza fala, o racismo está interiorizado na cultura do Brasil. E o racismo no Brasil, ele se transformou em cultura. Então é a cultura da gente achar que a pessoa que, por exemplo, está de terno na frente de um restaurante, ela obrigatoriamente não pode ser o dono do restaurante, se ela for negra. Ela tem que ser o manobrista do restaurante, o valet do restaurante. Então isso aconteceu comigo durante diversas vezes, então eu me senti muito espelhado dentro da fala do doutor. Então, assim... O terno preto é infalível. É batata, terno preto é batata. E o meu terno era bonito. Era afinado, então... Eu tenho, assim... A gente tem toda essa prova de como que funciona a estrutura racial no Brasil. A maneira que eu consegui hackear, vamos dizer, o racismo no Brasil foi tentando estudar. Estudando e tentando ser cada vez melhor. E isso a gente entra naquele ciclo de sempre procurar ser melhor. Chega um momento que a gente fica muito cansado de tentar provar sempre para a sociedade que a gente pode sempre mais. Mas isso acabou na minha cabeça se tornando algo que eu passei a gostar disso, eu passei a gostar em me desafiar cada vez mais e eu consigo ir além. Mas o que acontece é o seguinte, o racismo no Brasil ele não deveria ser um esforço totalmente individual, né? Um esforço muito grande de uma pessoa. Ele deveria fazer parte da consciência de todos os cidadãos brasileiros. Todo mundo deveria entender que cada um de nós temos parte da solução do racismo. Tanto nós, como mesmo o próprio doutor falou, a comunidade negra ela não é uma comunidade una. Não é porque, por exemplo, eu sou preto que eu vou pensar igual a todos os pretos que fazem parte, por exemplo, de instituições, de grupos. Então, eu tomo muita pancada, às vezes, com alguns posicionamentos que eu tenho. Eu concordo muito com o professor, já indo para a pergunta dele, no sentido seguinte, eu acho que por que acontece, por exemplo, de você reclamar de uma estampa e de você não perceber, por exemplo, se aquela instituição contrata ou não uma quantidade X de negros? Porque eu acho que o racismo no Brasil, ele tem que ser muito político, sim, mas eu acho que ele se tornou muito identitário. Eu acho que o racismo no Brasil, as pessoas acabam muito levantando uma bandeira. Ele foi sequestrado por uma postura de esquerda, que eu acho que, normalmente, historicamente, ele sempre foi uma postura muito mais de esquerda. Mas eu acredito, por exemplo, que tem uma leva muito grande da população brasileira de jovens que não estão preocupados em estudar como é que funciona toda a estrutura racial no Brasil, mas estão preocupados em militar. Então a pessoa acaba militando sem base, sem entender, na verdade, como é que funciona todo o esquema do racismo brasileiro. Então você acaba reclamando da ponta do racismo, que é uma ponta que não tem tanta importância assim, e não se preocupa com a estrutura. Inclusive, hoje eu fiz um post falando sobre isso, que eu já estou recebendo uma série de solicitações para poder dar palestra para novembro, que novembro tem toda uma gama de palestras, então sou chamado para ir em um monte de empresa. E eu chamo isso de micareta racial, né? A gente chega em novembro e a gente passa por uma micareta racial. Todo mundo se torna totalmente engajado dentro desse tema, né? Passa novembro e todo mundo esquece. E eu acho que a provocação que eu fiz foi a seguinte: beleza, você é uma empresa que já quer contratar para novembro, quando você for pedir uma solicitação de palestra, não mande uma palestra pro bono, manda uma palestra que seja remunerada, peça uma remuneração. Porque se você, de fato, está preocupado com a empregabilidade no negro dentro do mercado de trabalho, eu acho que o primeiro sinal que você vai dar que você se importa com aquele profissional negro é você remunerando, né? Não você chamando para que você é uma empresa muito engajada e que você faz um baita de um esforço para trazer um profissional negro para dar o ponto de vista dele ali naquela palestra e sugar todo o conhecimento de anos que ele conseguiu através de livros e leitura. Então, acho que
sabe, entenda que é uma preocupação em cima de uma estrutura e não em cima de a base, em cima da base que deveria ser, que a gente deveria se preocupar. Então, assim, eu acho que eu tenho eu sempre tomo pancada quando eu coloco esse posicionamento em rede social, porque eu procuro não fazer parte de um grupo específico para não ter que falar pela manada. Então, eu tento sempre raciocinar o que é, o que não é, para entender o que de fato, às vezes, até é racismo, aqui às vezes não é racismo, o que de fato a gente tem que flexibilizar, o que a gente tem que tornar complexo, porque às vezes a gente entra muito nesse discurso vazio e a galera acaba lendo um pouco e se posicionando de qualquer forma. Dentro do meu trabalho, eu tenho uma marca de roupa que trabalha uma cultura que a gente chama de cultura suburbana carioca. Então, por que eu acredito que eu trabalho com representatividade, né? Porque dentro do que a gente chama de moda carioca, a moda carioca, durante muito tempo, ela foi vista como moda praiana, uma moda da Zona Sul, uma moda de Copacabana, Ipanema. E eu, como nascido e criado no subúrbio, nunca me vi representado. Eu não me sinto confortável, por exemplo, de vestir uma camisa que tem escrito Ipanema, se eu não moro em Ipanema e pouco vou em Ipanema. Eu sou nascido e criado no Jeito de Dentro, então, como eu não vi uma representação dessa de nenhuma marca que tenha abordado isso, há 8 anos atrás eu resolvi fazer uma marca que falasse de cultura carioca suburbana. Dentro dessa cultura carioca suburbana, a gente trabalha africanidade, trabalha religiosidade, tanto que eu estou com uma camisa escrito Oxalá, que há anos atrás você não veria uma camisa que tem um orixá escrito no peito, porque talvez a pessoa tivesse vergonha, ou então entra dentro de uma questão de racismo religioso e tudo mais. Então, eu trouxe dentro para a moda, né? Eu trouxe essa ideia de você se sentir representado dentro de uma cultura que você vive e de você sempre exaltar de uma maneira que seja positiva a cultura negra. Então, essa questão que o doutor falou com relação ao compliance, eu acho que o compliance ele tem muito mais a ver com uma conversa realmente. O que a gente tem que colocar, o que não tem que colocar. Realmente, se a gente tirar uma coleção inteira da vitrine, qual a quantidade de pessoas, costureiras, que vão deixar de receber ou que não vão ter trabalho? Eu acho que a conversa tem que ser muito mais na estrutura, né? Eu acho que é uma questão muito mais estrutural. Quantos vendedores negros você tem? Quantos fornecedores que você tem que são negros? Quantos empreendedores na cadeia de suprimento que você trabalha que são empresas de profissionais negros? Correto? Então, eu acho que essa abordagem que tange ao compliance tem muito mais a ver com a estrutura do que, ao meu ver, essas questões são muito mais tangentes e não vão mudar de fato a estrutura. Eu acho que a gente tem que evitar isso, essa micareta racial, evitar esses roupantes que a gente tem em rede social. Morre uma pessoa com 7 tiros nas costas nos Estados Unidos. Morre uma pessoa que foi esganada e que todo mundo filmou. Mas a gente esquece que todo dia essa mesma situação ela ocorre no Brasil, nas periferias, nas favelas, nas comunidades, e a gente não se toca tanto, a gente não fica tão sentimental quanto a gente fica para um americano, por exemplo, só porque aquilo virou moda. Então, acho que é uma discussão, de fato, que a gente tem que fazer o ano todo. Para nós que somos negros e sempre estamos militando, é uma discussão constante, ela não se limita só a 20 de novembro, então acho que é uma questão que a gente tem que conversar o ano todo e trabalhar a questão da estrutura, não essas questões tangenciais. Maravilha. Achei, como sempre, né, Fabrício, você dá um show na sua fala e na forma como você propõe. E aí, pensando, fazendo só para eu concluir a questão da inclusão e das ações afirmativas para a gente propor, você considera que é mais adequado e vigente... Samuel, por favor. Deliciosa com... Ela é uma delícia. Ela quer escrever e está aqui o tempo todo, desculpa. Enfim, essa só para eu colocar aqui, para eu fechar isso aqui, eu queria entender.
Eu queria entender se essas ações afirmativas você acha que seria mais adequado a gente propor pontualmente para cada empresa ou propor para a cadeia. Ou seja... O especial da Manuela. Ela é uma graça, gente. Ela tem 5 anos e ela participa, inclusive, das sustentações orais várias audiências para ver a Manuela subindo as escadas. Então, assim, relaxo e a gente sai do... Eu não tive oportunidade de ouvir o Fabrício falar no ano passado, então eu adorei a fala dela. Enquanto a Renata contorna ali a Manu, deixa eu só falar uma coisa que eu achei muito interessante, Fabrício, é o estereótipo, sabe? Eu, alguns anos atrás, eu viajei com 3 japoneses que vieram ao Brasil para negociar uma marca, era um cliente muito importante, eles fizeram questão de vir pessoalmente, eles, o advogado e eu como advogada brasileira. Fomos para São Paulo e eu, como uma menina, 30 e poucos anos, eu fui tratada como secretária por várias pessoas dentro do Maxud Plaza. Isso me deixou extremamente constrangida, porque eu era advogada, especialista na área, já há alguns anos trabalhando com isso, e com toda aquela cerimônia dos japoneses, eu era secretária, porque uma mulher ali não era. Então, isso tem alguns anos, bastante, mesmo assim, é desconfortável. Então, existem vários estereótipos e a gente, quando sofre a gente consegue se colocar no lugar. Eu acho que a Renata conseguiu contornar. Renata, de volta com você. Enfim, peço desculpas, mas o que eu queria, só para a gente concluir, porque uma das coisas que a gente vem traçando na comissão, e eu acho que vai ser uma proposta que a gente vai ter, eu quero, com a Ana Paula, endereçar, é exatamente que regras são essas, como que a gente constrói essas regras para que a gente entenda que aquela empresa... Tchau, boa abertura e muito obrigada, foi ótimo. Tchau, Alberto. Obrigada pela sua presença demais. Daqui a pouquinho eu vou ter que me retirar também, porque eu tenho gravação de podcast daqui a 5 minutos. Sim, a gente também já está chegando ao fim. Então, essas ações afirmativas em cadeia, você acha que faz mais sentido do que a ação afirmativa pontual de cada empresa? É isso? Com certeza. O que acontece? Tem um termo que a gente tem utilizado que se chama black money, que é você trabalhar o dinheiro dentro da cadeia negra. Tem algumas estatísticas que informam que o dinheiro dentro da comunidade negra ele circula muito pouco. Que, por exemplo, quando você fala da circulação do dinheiro na comunidade judaica, por exemplo, circula 3 meses, por exemplo, né? Uma quantidade muito grande de tempo. Quando você coloca dentro da comunidade negra, ele circula 6 horas. Por que isso acontece? Porque, vamos dizer que você seja uma pessoa negra e você queira só consumir de pessoas negras também, né? O café que você toma de manhã, o almoço, e que aquele almoço seja produzido por pessoas negras também, a roupa que você veste, você não vai conseguir uma quantidade muito grande de pessoas negras para te atender e suprir com tudo aquilo que você precisa. Por quê? Porque a gente tem vários nós da cadeia, a gente não consegue achar profissionais para que atenda você. Então, o que eu tento aderir também? Essa ideia do Black Money. Inclusive, tem um grupo chamado Movimento Black Money, que eu conheço eles, a Nina Silva, que é bem conhecida também na mídia, o Alan Santos também, que eles inventaram esse movimento. A gente tem uma série de questões assim. Se eu tenho um fornecedor, eu trabalho com moda. No meu projeto, eu tenho que comprar malha, eu tenho costureira, eu tenho facção, eu tenho silk, eu tenho embalagem, por exemplo. Uma simplificação da cadeia. Eu procuro com que toda essa cadeia seja de profissionais negros, porque fazendo isso eu faço com que o dinheiro circule de uma maneira mais... que se mantenha de uma maneira maior, com mais tempo, dentro da comunidade negra. Por exemplo, se eu for procurar, de repente, uma pessoa para trabalhar comigo, um fornecedor, eu dou uma favorecida para profissionais negros. Dentro da instituição onde eu dou aula, né?
Eu tento sempre trabalhar dentro da minha comunidade negra para saber se tem algum professor com aquela característica e para poder indicar esse professor. Eu acho que é um tipo de pensamento, é um tipo de conceito que parte de dentro da comunidade negra, porque a gente não pode esperar com que a sociedade mude. Se eu for esperar com que a sociedade mude, eu vou nascer, eu vou morrer, a coisa vai ficar do mesmo jeito. Porque, tudo bem, a gente tem falado que depois do George Floyd as coisas mudaram, eu não sinto que tenha mudado tanto. Eu sinto que a gente tem se tornado mais público. Mas, estruturalmente, eu não sinto uma mudança muito grande. Todo dia eu escuto uma piadinha ainda racista, todo dia eu ainda escuto coisas que eu não consigo perceber que, poxa, tem uma mudança de fato social acontecendo aí. Talvez nos Estados Unidos, sim. Porque você vê que a galera não está mais aguentando tantas mortes de pessoas pretas por policiais. Então a galera está indo para a rua. Aqui no Brasil, a gente ainda entra numa certa letargia, a gente não se comove tanto e a gente ainda está numa discussão tão primária de entender se existe ou não racismo no Brasil. Eu acho que essa discussão já passou. Eu não tenho que convencer alguém que exista racismo no Brasil. Eu não tenho que convencer uma pessoa que é importante a empresa dela, que tem 100 pessoas, 56% no mínimo seja de pessoas pretas, porque o censo brasileiro fala que a nossa composição demográfica ela é assim. Então, acho que a gente ainda tem uma discussões muito primárias, por isso que eu vejo que não tem ainda, a gente está engateando muito ainda. Então, assim, por isso que eu acredito muito nessas ações, sim, para a cadeia, não pontualmente, e as ações que partem de dentro da comunidade preta. Finalizando a minha fala, até porque eu sou uma pessoa que eu não discuto com outrem se existe ou não racismo. Quando a pessoa fala, poxa, cara, eu não acredito nisso, eu já acabo a discussão dali. Porque tem uma frase que eu acho muito importante, que é o seguinte: se você tá com a cabeça na boca do leão, você não discute com o leão se ele vai te comer ou não. Você luta. Então eu não tenho que ficar discutindo com o leão, né? Se ele tem que me comer ou não. Eu tenho que simplesmente sair daquela discussão e continuar a minha caminhada. É isso que eu acredito que seja uma maneira, um motor realmente de mudança para os profissionais negros, é a mudança partindo de dentro da comunidade. Então, essa discussão primária, eu me retiro. Eu quero saber para frente o que a gente tem que fazer para que essa condição seja melhor para dentro da comunidade preta. Então, eu não fico contando amoras, eu fico buscando soluções que sejam estruturais. Eu acho que as soluções que partem de dentro da comunidade, elas têm assim, sido bem interessantes, têm dado bastante resultado para a gente. Sim, mas além essas ações são válidas e são, obviamente, louváveis e com mais brevidade de ser alcançada. Isso eu acho que ninguém duvida. Mas, em paralelo a isso, eu acho que a gente está num momento social em que é relevante, sim, as adequações. As empresas precisam se adequar aos movimentos sociais. E, como você mesmo bem pontuou, o percentual de pessoas justifica essas ações. Só isso já basta, porque são pessoas não só para atuarem como mão de obra, mas são pessoas que são potenciais compradores, enfim, são pessoas que compõem a nossa sociedade. Então, com esse pensamento de que temos um grupo que é maioria e que hoje estamos na mesma página, que não são percebidos como maioria. É isso que a gente está buscando aqui resolver, né, Ana? E aí, essas medidas, quando eu digo de proposição, é justamente para chamar a atenção da necessidade de adequação e cobrança de parâmetros, porque a gente vê também na outra ponta que as empresas nem sempre sabem o que fazer. Por quê? Porque está tão enraizado aquele conceito e aquela presunção equivocada e tudo mais que não conseguem evoluir. Então, por conta disso é que eu estou insistindo nessa proposição. Eu coloquei aqui alguns pontos que, para a gente fechar, e aí a Ana, vocês vão fechar, obviamente, mas eu queria ver se vocês estão de acordo, com o seguinte: um ponto que a gente tem que discutir, e aí não é só do negro, mas é com relação à intolerância religiosa, que a gente tem que travar essa discussão, que passa pela cultura negra, mas não é exclusiva dela.
a gente precisa também travar a questão dos signos de vestimenta, como a Débora colocou muito bem. E a Ana, em alguma medida, mas eu acho que esse signo de vestimenta, sim, é muito relevante. As oportunidades, eu acho que a gente vê com relação às ações afirmativas e representatividade. Tem que discutir representatividade nas exposições, nos movimentos que se tem de divulgação e publicação. Então, esses seriam os pontos que eu acho que a gente poderia trabalhar enquanto comissão para fazer uma proposição de regra para compliance. E aí eu queria só ouvir de vocês, eu sei que você está com o horário, a gente também está na nossa linha de encerrar, né, Débora? Mas eu queria... A Cristina, você colocou qualquer tipo de preconceito? Sim. A ideia, Cris, é que a gente está discutindo agora aqui o antirracismo, mas é que a gente faça uma proposição tipo um combo antirracismo, anti-preconceitos como um todo, anti tudo que a gente vem combatendo de forma pontual e que não pode ser pontual, tem que ser contínua. Eu acho que é esse o objetivo. Então, eu gostaria de ouvi-los com relação a esses pontos, que são os pontos que a gente consegue levar para os contratos, enfim. E eu acho que é a minha proposição. Deixa eu dar meus 2 centavos de contribuição e me despedir, né? Até eu gostaria de ficar muito... Eu adoro esse tema, porque é tão parte da minha vida que eu ficaria horas aqui com vocês. Então, essa questão da representatividade, ela é incrível, porque eu acho que falta um pouco também de boa vontade de parte da população em querer inserir o negro dentro de espaços. Porque é muito fácil você falar assim, mas eu quero contratar mais negros, mas eu não estou encontrando profissionais negros. Eu tenho uma série de amigos que são mestres, doutores. Eu acabei de indicar um professor meu, que foi professor meu, que ele é senegalês. Indiquei para a instituição onde eu dou aula. Poxa, o cara é mestre, doutor por Sorbonne. O cara tem uma série de adjetivos. Então, como é que você não acha um professor? Como é que eu achei, sabe? Então, eu acho que falta um pouco de vontade da população em querer, de fato, inserir. Falta um pouco também de vontade de parte da população de ceder um pouco de privilégio. Eu acho que é muito complicado também você, por exemplo, você sempre tem uma posição de privilégio a sua vida toda. E aquele privilégio é muito difícil de você ceder. Você fica, às vezes, preocupado do seu filho estudar na mesma faculdade que a faxineira estuda, sabe? Então, essas questões, elas são muito sensíveis na população brasileira. Eu tenho sido muito influenciado por um livro chamado A Elite do Atraso, do professor Gessé Souza, que ele explica muito sobre isso, sobre a composição da classe média brasileira. Então, assim, e quanto à representatividade, eu acho que sempre é muito caro você levar uma pessoa que conseguiu, sabe, por maior dificuldade que ela tenha passado, chegar onde um jovem, de repente, acredita que ele não poderia chegar. Por isso que eu finalizo, até dando como exemplo o Chadwick Boseman, que representou o Pantera Negra, e o quanto com esse filme ele foi representativo para a gente, porque foi uma nova visão de uma sociedade negra, uma nova visão de sociedade africana. O que a gente consegue entender como sociedade africana? Pobreza, AIDS, ebola, pessoas que moram dentro de ocas ou palafitas, seja lá o que for, uma estrutura totalmente depreciativa e depreciada. E quando você vê um filme que demonstra um afrofuturismo, onde você vê que tem um príncipe que fala 4 línguas, estudou nas melhores faculdades do mundo, é detentor de um metal, que é o vibrânio, que ninguém no mundo tem, você pensa assim, poxa, olha quanta coisa de bom que eu posso puxar dentro desse tipo de cultura africana. Olha quanta gente bonita. Eu posso ser bonito também, com dread no cabelo, com o meu nariz sendo grosso, com a minha boca sendo grande, com a minha pele sendo retinta, e não tem problema nenhum. E quando você desconstrói essas posições que a sociedade impôs a você, eu acho que a tua vida passa a mudar. Eu sempre brinco que o negro na sociedade brasileira, ele nasce negro, mas ele se torna negro no decorrer do tempo. Tem um artigo que fala sobre The First Talk, que é o primeiro bate-papo. A Ana, com certeza absoluta, já passou por isso, e a minha mãe já passou por isso. O jovem negro
adolescente que começa a sair, ir para festinhas, começa a namorar, a mãe tem aquela primeira conversa que ela fala pro rapaz: não corre se tiver algum tipo de ocorrência policial para não confundirem você. Se você for abordado, você olha nos olhos, com educação, não use gírias, ande sempre de calça jeans, bem arrumado, com um tênis limpo, não use de vocabulário onde possa te confundi-lo com pessoas que são, sabe, má vista dentro da sociedade, porque você já é rotulado como tal. Então, esse first talk, nenhuma pessoa branca tem com o filho, não tem essa preocupação, sabe? Então, todas essas questões que perpassam a vida da gente, no decorrer da vida da gente se torna negro. A gente nasce negro, biologicamente, mas a gente, no decorrer do caminho, a gente se torna negro, entendendo que a gente faz parte de uma grande parte da população brasileira, mas a maneira que a gente tem que se colocar na sociedade, ela não é a maneira que, primeiro, que a sociedade quer que a gente se coloque, e ela tem que ser diferenciada assim, beleza? Eu queria muito ficar mais com vocês aqui, queria falar durante horas e horas. Estou apaixonada pela sua fala, eu adoro inteligente, e quem me conhece sabe disso, é o que eu mais admiro nas pessoas. Eu estou encantada com tudo que você está falando. Obrigado, Débora. Obrigada, muito, muito. Acho que a gente vai ter outros papos. E esse first talk que você tem, as mulheres têm também. Você está falando de cuidado, tem muitos cuidados com as meninas, e a Ana Paula deve saber disso. Não é só por ser negro. Tem muito problema das meninas não fazerem, enfim, não deixarem transparecer algumas coisas para não serem rotuladas. Então, aí a gente volta para a questão do estereótipo. Fabrício, amei, eu não tinha tido oportunidade, a Ana Paula falava demais de você, Renata, esse ano passado eu não tive, super obrigada. Eu que agradeço e fico sempre disponível, caso vocês queiram. Amei. Não, a gente vai contar com você nessa construção. Vamos sim. Um abraço. Muito obrigada, viu? E a tchau, gente está... Tchau. A gente está se aproximando do fim, né, Ana? Só um minutinho. A gente... Será que perdeu? Não, um minutinho para não compartilhar a tela. Da BPI, né? Isso. Ana, eu queria, para a gente fechar, que você desse seus comentários finais para a gente encerrar o nosso Web Talk. Eu me vi super representada agora na fala do Fabrício, porque eu realmente falo isso com meu filho. Tem toda uma conversa antes de sair para qualquer lugar, né? E também tem aquela questão assim, eu faço questão de buscar, pode ser de madrugada, pode ser em festa, qualquer lugar, a gente faz questão de buscar também, não deixa ir para qualquer lugar, para que realmente não passe, né, por esses dissabores, né? Sobre o que a Renata falou, eu vejo também que muito passa pela questão da educação, né? Os jovens negros têm que estudar, só o estudo pode construir novas pontes, né? E sou totalmente de acordo com o que o Fabrício falou. Não adianta ficar com uma... Eu vejo muito uma militância muito fluida, uma militância Nutella, pautada numa... Agora estamos em fúria, que temos que tomar os nossos lugares. Não é isso. É o que o doutor Humberto Adame falou. Vamos fazer um termo de ajuste de conduta, vamos procurar saber quantas pessoas negras, pretas, aquele empregador tem na sua empresa, em que posições, porque também não adianta ter, mas está lá, não, é a moça da faxina, é o rapaz do cafezinho, é o assessorista, não, em que posições? Tem muita gente nas universidades, tem muita gente estudando, né? Então, o viés da educação é realmente o que pode alavancar muita coisa. E não assim, não fazendo uma propaganda, mas fazendo também uma propaganda, nós temos na comissão a Paula, que tem o livro A Culpa é do Rio, onde ela fez questão de retratar as mulheres, né, a indígena com a roupa indígena, a negra com a roupa negra, a mulher branca com a roupa da época, que era o retrato daquela época. E ela faz até uma distinção bonita nesse livro, que ela mostra uma coisa que, assim, cada pessoa se vestia de uma forma e aquela forma dizia a que nível social aquela pessoa pertencia, inclusive entre os escravos. Existia uma diferença de tecido na roupa, na vestimenta de cada escravo. Da Casa Grande era um tipo de tecido,
o da senzala era um outro tipo de tecido, o que era o vendedor de rua era um outro tipo de tecido. Então, assim, passando também aí pela moda, né? Como que a roupa também vai te colocando em determinados lugares. E eu falo mesmo dentro de casa, e eu mesmo adoto isso, dependendo do lugar que eu vou, se eu não tiver com uma determinada roupa, eu realmente não sou bem atendida, eu realmente sou confundida, né? E isso acontece, gente, acontece mesmo. E eu acho que tem que ter as propostas mesmo para as empresas, para as equipes de moda, né? Não pode estar lá no desfile 40 modelos no cast, um negro só. Não então, é possível, Ana, só se achou um negro bonito, né? Ao invés de vários. Eu penso também nessa militância Nutella, de, por exemplo, porque fez sucesso lá nos Estados Unidos, mas todo dia morrem pessoas de formas horrorosas aqui no Rio de Janeiro, inclusive, e a sociedade não para refletir e para pensar isso tudo. Então, acho que na nossa Constituição a gente pode se comprometer em trabalhar com dois vieses, né? Um de educação, de conscientização, que eu acho que você tem toda a razão, e o outro com relação às medidas que a gente pode sugerir para que a sociedade, no ponto que nós estamos hoje, de conscientização e de exposição, eu posso assim dizer, com toda essa temática, com todo esse problema que até um bom tempo atrás a gente não tinha esse embate, a sociedade não estava face to face com a realidade, né? Eu acho que seria um bom caminho para a gente seguir. De acordo? Então, de acordo. Então, vamos que seguir eu falei, tudo muito amplo, né? Isso, a gente precisa restringir. Recortar para chegar no denominador. Eu acho que esse foi o meu papel aqui de passar a tesoura e fazer alguma coisa que a gente saísse e levasse adiante. Então, eu queria 1000 vezes te agradecer, dizer que, para mim, é uma honra e um prazer imenso estar endereçando esse assunto com você. E, Débora, como sempre, também. Para cada um que está aqui, então, fiquem todos bem, em segurança, preferencialmente em casa, usem máscaras e muito obrigada. E a gente se vê no próximo Web Talk, né? Então, um beijo para todos. Ana, super obrigada. Tem uma conversa imensa a partir disso, que eu vou conversar com você, depois com a Renata, e a gente esse assunto não vai por aqui, tá bom? Pelo menos não tá, na comissão. Mais uma vez, obrigada à BPI por esse apoio e a todos vocês que estiveram com a gente até agora. Então, até o próximo. O Congresso Internacional da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual chega neste ano de 2020 à sua 40ª edição, totalmente digital e online, como os tempos estão a exigir. Este ano o compromisso é proporcionar uma oportunidade única de engajamento nas discussões mais relevantes sobre o papel da propriedade intelectual na transformação digital. Serão 4 plenárias, 8 painéis e 16 table topics, onde serão abordados os assuntos de maior interesse do momento pelas personalidades mais influentes do cenário da propriedade intelectual, gente do mundo inteiro, já que a internet nos aproxima de tudo e de todos ainda mais. Transformamos o desafio virtual numa oportunidade para inovar e oferecer uma experiência mais cosmopolita, rica e ainda melhor. Inovamos no formato. Vídeos vão apresentar o tema e seu contexto. Palestras curtas e objetivas vão explicá-lo. O debate aberto ampliará a compreensão de diferentes visões e teremos ambientes virtuais de interação face-to-face para que se abram oportunidades de negócios. Está mais fácil de participar, sem custos de deslocamento nem hospedagem. Tudo isso com acesso livre e exclusivo para os associados da BPI. Se você ainda não é sócio da BPI, associe-se já e garanta assim sua participação no maior congresso de propriedade intelectual da América Latina.